tem a seguinte integral. A gente vai de 1 até 4, limite de integração, e o integrando é x menos 1, tudo isso sobre raiz de x. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é tentar reescrever tudo, como o denominador é um só para os dois termos no numerador, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. Integral de 1 até 4 fica x menos 1, x elevado a meio, que é raiz de x, né? dx. A gente pega esse x elevado a meio agora positivo que está no denominador, vai para o numerador. Então vai ficar integral de 1 até 4, x a menos meio, de x menos 1 dx. Agora a gente pega esse x elevado a menos meio e multiplica dentro do parênteses. Então vai ficar 1 até 4 integral de x. Fica menos meio mais 1. Então dá meio, que é com o primeiro x. E com o segundo vai ficar menos x elevado a menos meio mesmo, que é só menos 1, né? dx. Agora sim a gente consegue integrar. Maneira fácil. Então vai ficar integral do x elevado a meio, vai ficar meio mais 1, que dá 3 meios, sobre meio mais 1, que é 3 meios. Menos integral de menos meio mais 1 dá meio, sobre meio. Limite de integração de 1 até 4. Aqui só reescrevendo vai ficar 2 terços, raiz quadrada de x ao cubo, menos 2 raiz quadrada de x, de 1 até 4. Agora aplicando o limite de integração, a gente vai ficar com 2 terços vezes 4 ao cubo, raiz quadrada, menos 2 vezes raiz quadrada de 4. Menos, agora o limite de integração de 1, né? 2 terços de raiz quadrada de 1 ao cubo, menos 2 raiz quadrada de 1. Aqui agora vai ficar 2 terços de raiz quadrada de 64, que é o 4 ao cubo, menos o 4, raiz quadrada de 4 é 2, então vezes 2 dá menos 4, menos 1 ao cubo é 1, raiz quadrada de 1 é 1 também, então vai ficar 2 terços, menos 2. Aqui a gente vai obter que raiz quadrada de 64 é 8, então fica 2 vezes 8 sobre 3, menos 4. Tirando a MMC aqui dentro desse parênteses, vai ficar menos 4 terços. Então, com menos lá fora, mais 4 terços. Aqui a gente obtém que é 16 terços, mais 4 terços, menos 4. Então, dá 20 terços, menos 4. Tirando a MMC, a gente encontra 8 terços. Essa integral agora que a gente vai resolver é a integral indefinida. Como a gente pode ver, o limite de integração vai ser x sobre raiz quadrada de 1 menos 4x quadrado. Então, a gente consegue ver o seguinte, ó, a gente consegue notar de cara. O que está dentro da raiz quadrada é um polinômio de segundo grau com um termo constante e um quadrático. Então, o que a gente tem no numerador é a derivada do que a gente tem na raiz, né? Porque a derivada de 1 é 0, a derivada do menos 4x vai sobrar só um x. Potência 1. Então, a gente pode fazer o quê? Uma substituição simples aqui para resolver. Então, a gente vai chamar de u 1 menos 4x quadrado, tal que a derivada du vai ser esse infinitesimal menos 8x, que é a derivada do 4x quadrado, dx. Só que a gente tem ali é o que? X dx. Então, isolando x dx, a gente vai ficar com menos du sobre 8. Substituindo na integral aqui agora, a gente vai ficar com menos 1 sobre 8, que é esse 1 sobre 8 que está aqui acompanhando o du, pode sair da integral, não tem problema. Vai sair multiplicando, vai ficar du sobre raiz de u. Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre 8. U elevado a menos meio, porque estava raiz quadrada no denominador, então é o numerador menos meio, du. Então, integrando vai ficar menos 1 oitavo. U elevado a menos meio mais 1, então dá mais meio. E no numerador, denominador também, mais meio. Mais c, que é a integral indefinida. Então aqui vai ficar menos 1 oitavo. Ali agora eu inverto aquele meio do denominador, vai ficar com 2 no numerador, vezes raiz de u. Então agora, substituindo o valor do u, vai ficar menos 1 quarto, né? Raiz de 1 menos 4x quadrado, mais c. Essa integral agora, a gente vai ter uma integral indefinida de exponencial de raiz de x dx. Se fosse exponencial de x, a gente saberia direto que a solução é a própria exponencial de x. Mas e quando é raiz de x? Né? Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui direto é tentar reescrever então essa raiz de x aqui, fazer uma mudança de variável. Então, por exemplo, vamos chamar t de raiz de x. Tal que dt vai ser derivada de raiz de x, é 1 sobre 2 raiz de x mesmo, vezes dx. E a gente só tem dx ali multiplicando a exponencial. Então, vamos isolar ela. dx vai ser igual a 2 vezes raiz de x dt. Só que a raiz de x é t, né? Então, fica 2t dt. Porque a gente quer passar todinho o integral aqui para a variável t. Não pode sobrar nada de x. Então, vai ficar, essa integral é 2 vezes, 2 pode sair da integral. T exponencial de t dt. Beleza, agora a gente arrumou o exponencial, agora está só t o expoente. E tem o t aqui na frente. Então, a gente vai ter que resolver isso aqui como agora? Uma ideia, para a gente reduzir esse t aqui da frente, é aplicar a substituição por parte agora. Então, como é que a gente vai fazer? U igual a t, que a gente quer reduzir ele. Quando a gente deriva ele, sobra só 1. Então, du é igual a dt. E dv? dv é o que sobrou, exponencial de t, dt. Qual que é a integral? É fácil, esse próprio exponencial de t. Então, aqui vai ficar 2 vezes t exponencial de t dt, a mesma coisa de 2 vezes uv menos 2 vezes integral de v du. Então, vai ficar 2 vezes, substitui o valor do u e do v, dá t exponencial de t menos 2 vezes, qual que é o v? Exponencial de t, e o du
é o próprio dt. Então aqui vai dar 2 vezes t exponencial de t menos 2 vezes a integral de exponencial de t, que é a própria exponencial de t. Retornando agora para x, a gente tem então que a integral de raiz de x dx é igual a 2 vezes, aí substitui, a gente tem t por raiz de x, que a gente fez lá em cima. Boto 2 em evidência, tem dois lados, a exponencial também vai ficar raiz de x menos 1 vezes exponencial de raiz de x mais c, que é a integral indefinida. Essa integral agora, a gente tem que ela é indefinida desse produto, né? X com cosseno de x dx. Sempre que a gente tem qualquer polinômio com um grau inteiro, potência inteira, vezes uma função periódica na derivada, ou seja, que a gente deriva, por exemplo, seno, o cosseno a gente deriva da seno, o seno deriva da cosseno, a integral é a mesma coisa exponencial. A gente pode resolver por substituição por parte, onde o polinômio que a gente tiver em questão será sempre o termo u, porque a gente quer derivar ele e diminuir o grau até ele se tornar 1. No caso aqui já é grau 1 mesmo no x, então fica mais fácil. Ó. U é igual a x, então du é igual a dx. E dv é o que sobrou, cosseno de x dx. Então a integral de cosseno é o que? Seno, então v é igual a seno. Tá? Porque agora x, integral de x cosseno de x dx é a mesma coisa de u vezes v menos v du. Por que é interessante fazer isso? Por causa dessa segunda integral aqui, porque ainda sobrou ela. Só que o v nosso é seno e o du é dx. Então agora fica fácil. Então substituindo vai ficar x de seno de x menos integral de seno de x dx. Então vai ficar x vezes seno de x, a integral do seno de x é quanto? É menos cosseno. Com o menos ali vai ficar mais cosseno de x, mais c. Nessa integral aqui agora, a gente tem uma integral indefinida de dx sobre x² vezes raiz quadrada de 4x menos 1. 4x², né? Menos 1. Novamente, como a gente tem aqui agora, está tudo no denominador, a gente tem um polinômio vezes uma raiz quadrada, tal. Uma ideia que pode vir rápido na nossa cabeça é a substituição trigonométrica, tá? Que a gente não consegue fazer nem substituição simples, nem por parte, né? Tá bem complicado. Então vamos lá, desenhar um círculo um triângulo aqui, perdão. Retângulo, sempre a gente desenha um triângulo com ângulo reto, tá? De modo que vai ter um ângulo θ, a gente vai chamar a hipotenusa de 2x, o cateto oposto de 1 e o cateto adjacente vai ser o que sobra ali, ó, raiz quadrada de 4x² menos 1. Por quê? É só usar o teorema de Pitágoras que a gente consegue encontrar esses valores tudinho aqui. Tá bom? O valor da raiz, no caso. Então daqui a gente vai obter que seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, 1 sobre 2x, e o cateto adjacente, o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é 4x² menos 1, sobre a hipotenusa, que é 2x. Então daqui a gente obter, isolando o x ali, vai ficar 1 sobre seno, né, que é cossecante, sobre 2. O valor de 2 também lá. Então daqui dx é a derivada do cossecante, é menos cossecante vezes cotangente. Então é meio, menos meio, 1 lá embaixo, com 2. Vai ficar cossecante de θ, cotangente de θ, dθ. E cosseno sobre seno, quanto que dá? Porque a gente tem a raiz quadrada ali, então a gente quer isolar ela de uma maneira mais simples possível. Então se a gente fizer o cosseno sobre seno, que é a mesma coisa de cotangente, a gente vai obter o quê? Raiz quadrada de 4x² menos 1. Então agora a gente consegue reescrever aquela integral nossa em x em função só de θ. Vai ficar dx sobre x² vezes raiz quadrada de 4x² menos 1 é a mesma coisa de menos meio, que é aquele do dx ali, ele pode sair, né, da integral. Cossecante de θ vezes cotangente de θ, dθ, sobre quanto que é x²? É cossecante ao quadrado sobre 4. Então, cossecante ao quadrado sobre 4 vezes quanto que é a raiz quadrada? É cotangente. De modo que assim a gente pode simplificar esse cotangente com esse cossecante com esse, ainda sobra 1, né? Cossecante porque está quadrado embaixo. O 4 está no denominador, tá? É uma fração do denominador, vai para lá para cima do numerador como 4 positivo, como 4 mesmo, né? Multiplicando menos meio, então vai ficar menos 2. Raiz quadrada, integral, perdão, de cossecante de θ, lá no denominador. Lembrando que cossecante é 1 sobre seno, então você vai ficar menos 2 seno de θ dθ, se a gente fizer a divisão de fração aqui, né? Logo, a integral do seno é fácil, é menos cosseno, com menos ali fora fica mais, só dá 2 cosseno de θ mais c. Só que a gente quer a solução em x, né? Então vamos lá, integral em dx, x² vezes raiz quadrada de 4x menos 1 é a mesma coisa de quanto que é cosseno, lá em cima de vermelho. Raiz quadrada de 4x² menos 1 sobre 2x mais c. O 2 aqui corta com 2, sobra 4x² menos 1 sobre x mais c.